Pessoal, bem-vindo ao nosso canal de otorrinolaringologia. A gente está abrindo esse canal para trazer informação a vocês sobre as doenças das vias aéreas superiores. E a gente vai focar bastante aqui em ouvido, nariz e garganta. Hoje, a gente inicia isso com uma das principais patologias e uma das patologias que você, paciente, mais me pergunta no consultório. Portanto, não saia daí, preste atenção, se inscreve aqui no canal para que você continue recebendo as informações, ativa o sininho. Nesse momento, você passa a ter informação de tudo que a gente vai passar para vocês ao longo das semanas, combinado? Sem mais delongas, vamos lá. Em primeiro lugar, a rinite alérgica, ela é um processo inflamatório da mucosa nasal e da região posterior da faringe, ou seja, próximo da boca, em que ela é desencadeada por algumas substâncias. As substâncias mais comuns são pó, poeira, ácaro, pólen e fungos. Essas substâncias causam o quê? Muita obstrução nasal, ou seja, o nariz fica entupido, coriza, ou seja, o nariz escorre, e coceira, principalmente nos olhos e no fundo da garganta. Muitos pacientes referem um sintoma muito importante, que é aquela coceira no ouvido. Você, você fica passando a mão no ouvido. Isso pode machucar, entre outras coisas. Fora isso, você não tem uma boa qualidade de vida ao longo do dia. Por quê? Quando você está em crise, você pode ter dor de cabeça, diminuição do olfato e do paladar, espirros frequentes, tosse. Você passa a respirar com a boca aberta, então você tem uma diminuição da concentração em todas as suas atividades ao longo do dia, certo? Esses sintomas, sendo ocasionados por esses alérgenos, muitas vezes você precisa usar medicamento para frear essa crise. Não adianta somente sair da proximidade dessas substâncias que estão ocasionando essa crise, que não é instantâneo. Tirou a substância, a pessoa para de ter os sintomas. Não é assim que funciona. Tá? Então a gente precisa assim, e começou a ter a crise de rinite, você entrou em contato com alguma substância que te faz mal, obviamente, tenta sair daquele local, e aí você precisa usar alguns medicamentos e lançar a mão de algumas medidas comportamentais para melhorar essa crise, certo? A gente falou agora da rinite alérgica. Tem dois outros tipos de rinite que causam os mesmos sintomas, com algumas nuances entre uma ou outra coisa que você sente. Então a gente vai só comentar que é a rinite infecciosa, é aquela rinite que você tem todos os sintomas da rinite alérgica, mas ela é depois de um resfriado, depois de uma gripe, depois de uma sinusite, certo? E agora nós temos também as rinites não alérgicas. As rinites não alérgicas, elas podem ser ocasionadas por variação de temperatura e umidade do ar. Então assim, paulista não tem muito isso. Às vezes a pessoa está sem nada, começa o dia no calor, chegou no final da tarde, resfriou o tempo. A pessoa passa a ter esses sintomas. Então presta bastante atenção aqui, porque eu tenho certeza que você já passou por isso. Vamos lá. Você está no seu trabalho e aí você é chamado para uma reunião presencial. Você entra no auditório, ele é cheio de carpete e liga o ar-condicionado. O que acontece? Na hora, começa o nariz a escorrer, o nariz começa a entupir, você começa a falar meio fanho e você entra em crise. Muitas vezes, essa rinite pode ser ocasionada por alérgenos, ou seja, pó, poeira e ácaro que está no carpete, no ambiente, ou pode ser desencadeada por variação de temperatura. Então, ligou o ar-condicionado. O que acontece? O que precisa acontecer no ambiente para que fique frio e que você fique mais agradável ali? Na verdade, você precisa diminuir a umidade do ar e diminuir a temperatura. Muitas pessoas são muito sensíveis a isso. Portanto, a gente tem as crises muito parecidas, mas muitas vezes a origem da rinite é diferente. Então, só para recapitular rapidamente, fica aqui, presta atenção, que você vai conseguir diferenciar essa rinite, você vai saber informar o seu médico exatamente o que você sentiu e qual é a situação. Isso facilita demais com relação ao tratamento e facilita demais para que você melhore. Então, vamos lá. Quando você entra num ambiente em que você percebe que pó, poeira, ácaro, e você passa a ter o nariz entupido, o nariz escorrendo, espirros e coceira, tanto nos olhos quanto no nariz, a gente está normalmente diante de uma rinite alérgica, tá? Se você está em casa, saiu num ambiente quente, foi para o seu trabalho e de repente tem um resfriamento da temperatura, parou de chover, você percebe um ressecamento maior no ar, isso normalmente você está diante de uma rinite não alérgica, tá? Ela é aquela rinite mediada por variação de temperatura e umidade do ar. E se você esteve resfriado, gripe, até uma sinusite, e logo depois, 2, 3 dias depois de acabar a infecção, você passa a ter esses sintomas,
você normalmente está diante de uma rinite infecciosa. Combinado? Então assim, no próximo vídeo a gente vai explorar um pouco mais o que nós podemos fazer para melhorar todas essas rinites, fazer que você evite isso e explicar um pouco sobre tratamento também. Combinado?